Agora são 3h36. Claro que a gente vai acompanhar aí os desdobramentos desse cenário nacional, envolvendo esses e quem sabe até outros nomes. Mas agora é tempo de debate aqui na Jovem Pan News sobre um assunto importante, inclusive, né? A questão ali da saída que o governo vem tentando buscar com algumas alternativas de taxação. Entre elas, discussão de imposto sobre grandes fortunas. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, deve retomar hoje o julgamento que discute se o Congresso é obrigado a criar imposto sobre grandes fortunas previsto na Constituição. Caso a Corte decida a favor, terá que definir esse alcance, né? Se apenas notifica o Congresso, seja, pessoal, podem legislar, por favor, aqui, em prazo XYZ, ou então, em caso de uma nova omissão, a depender do entendimento, se define já esse regramento por um todo. O processo foi apresentado em 2019 pelo PSOL, começou a ser analisado em 2021. Relator, ministro Marco Aurélio Melo, olha só. Quem é que se lembra? Eu lembro. Hoje aposentado, concordou aí com a avaliação de que há uma omissão do Congresso e acrescentou que o imposto poderia ajudar a reduzir o déficit nas contas públicas. Na época, o julgamento foi interrompido pelo ministro Gilmar Mendes, que pediu destaque, o que leva discussão ao julgamento presencial. Nessa semana, após o presidente Edson Fachin marcar o julgamento, Gilmar foi lá e cancelou o destaque que permitia o retorno ao ambiente virtual. A pauta, contudo, foi mantida. É o segundo item da sessão de hoje. O imposto sobre grandes fortunas é tema do nosso quadro Ponto de Vista. Agora na Jovem Pan News, Ponto de Vista. E para discutir esse tema, o Pan News Opinião conversa com o advogado tributarista Elton Baiocco, da Farraxa de Castro Advogados, e com o presidente da Unafisco Nacional, Mauro Silva. Eu já começo dando as boas-vindas, uma boa tarde ao Elton, que está com a gente aqui no estúdio. Boa tarde. Também desejo uma boa tarde, as boas-vindas ao Mauro Silva. Boa tarde. Bom, no voto, o então ministro Marco Aurélio, ele argumentou o seguinte, né, que o imposto sobre grandes fortunas é um mecanismo apto ao aumento da arrecadação, estimulando a promoção das metas buscadas pelo Constituinte, ao mesmo tempo que diminui os impactos da crise sobre os menos favorecidos. A gente viu que o Gilmar Mendes mudou de ideia, passado aí todo esse tempo, todos esses anos, né? Será que essa fala, essa justificativa do ministro ainda é atual, é válida? Começo aqui pelo Elton com a avaliação sobre essa justificativa. Bom, muito boa tarde, é uma honra estar aqui na Jovem Pan News tratando desse tema tão caro e tão importante para a sociedade quando se fala de tributação, né? O primeiro ponto, acho que vocês já contextualizaram muito bem, é em relação ao motivo de se estar discutindo esse tema atualmente, né? Não é no âmbito da reforma tributária, não é mais uma discussão trazida pelo governo para se tentar fechar um orçamento, embora ela possa levar a esse efeito também, né? Principalmente num contexto aí de recente caducidade da MP do IOF, mas a questão que se discute aqui é a retomada de uma ação no Supremo, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 55, que foi ajuizada pelo PSOL, que é inclusive autor, né, um deputado do PSOL, lá em 2008 foi autor de um dos principais projetos de lei sobre o tema, né? Durante a pandemia se avolumaram cerca de 40 projetos de lei sobre esse mesmo tema, e o Congresso Nacional, único competente para deliberar sobre essa matéria, até hoje não trouxe nenhuma medida concreta, né? A discussão é se o Supremo Tribunal pode ou não obrigar o Congresso Nacional a legislar sobre esse tema. E com toda a humildade eu arriscaria dizer aqui que não, né? Porque diferente de outros temas onde o Supremo já se debruçou a respeito de omissões legislativas, vou citar aqui, por exemplo, talvez o mais emblemático, que foi o da greve dos servidores públicos, né? Na falta de uma lei que disciplinasse esse tema, o Supremo disse que se aplicaria até a edição da norma, a lei da iniciativa privada. Ou até num caso mais recente da licença paternidade, em 2023, o Supremo decidiu que o Congresso está em mora e deve legislar, fixou um prazo de 18 meses.
que não foi observado, né? Agora, em matéria tributária, isso é juridicamente impossível do ponto de vista que só a lei cria tributos, né? A Constituição não cria tributos. A Constituição reparte competências. E aí, a União, no caso, por meio do Congresso Nacional, ela vai definir se, quando e como implementar esse tributo, né? Então, em arremate aqui, o que se tem não é uma obrigação de legislar, mas se tem uma opção normativa, uma faculdade que cabe ao Congresso exercê-lo ou não. A partir do momento, caso o Supremo venha a impor, né, nós estaríamos aqui diante, sem exagero, de um ativismo judicial, né? Já que em matéria de direito tributário somente se paga tributo por força de lei. Bom, Mauro Silva, eu vou passar aqui a palavra para você para conseguir então compreender, né, o porquê, apesar de estar previsto na Constituição, né, o que explicaria a taxação das grandes fortunas não ter sido regulamentada 35 anos depois dessa previsão. Bom, boa tarde a todos. Em termos jurídicos constitucionais, eu concordo com o advogado que me antecedeu, no sentido de que na Constituição a previsão de competências é uma possibilidade. As competências tributárias, elas podem ser exercidas ou não. É claro que na medida que não é exercida, há consequências para o ente federativo, né? Se ele tiver problema nas suas contas, ele tem limites que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca. Mas se ele está conseguindo administrar as suas contas sem aquele tributo que a Constituição lhe permitiu cobrar, né, no caso nós estamos falando da União, mas nós temos estados, municípios e Distrito Federal, como outros entes federativos. Quem tem a competência do imposto sobre grandes fortunas é a União. A União, por meio do Poder Legislativo, tem optado até o momento para não instituir esse tributo. Eu penso que certamente deve prevalecer essa interpretação, que é bem consolidada no direito constitucional. O STF, acredito, deve manter essa interpretação, no sentido de que não se pode obrigar a União, nem se pode dar aquele prazo que deu na lei de greve ou outros exemplos aí citados, né? A questão, agora, visto por outro lado, na questão da justiça tributária, aí a questão é outra, né? Pensando no país em termos de justiça tributária, seria importante, para que desse a sensação de justiça tributária, que houvesse um imposto sobre grandes fortunas. O grande desafio é justamente definir o que é grandes fortunas, né? Nós temos na Fisco Nacional um trabalho, já desde 2020, em que a gente faz, entre tantas propostas, uma proposta. Podemos colocar, por exemplo, que grandes fortunas é patrimônio que ultrapassa $1 milhão, né? Que na época era 4,67, né, o dólar, agora está 5 e pouco, quase 6. Vamos dizer aí, R$6 milhões, há uma alíquota aí que partiria, por exemplo, de 0,5%. Mas isso é só uma proposta. Então, a sociedade brasileira, por meio de seus representantes do Congresso, precisam decidir isso. Se esses grandes patrimônios, né, não poderiam dar essa contribuição. No nosso cálculo, lá atrás, nesse 0,5%, depois viria 1%, 2%, 3% e 5%, então até $1 milhão não paga nada, depois seria escalonado, daria uma arrecadação naquela época de 59 bilhões, e hoje já reajustado, quase chegando a 100 bilhões anuais, né? Aí você pode discutir se é muito baixo, se é isso, aquilo, mas isso o Congresso pode dar conta dessa discussão. Não é uma discussão simples de se fazer, mas tem que ser feita do ponto de vista de ter uma distribuição mais justa da carga tributária, e daí, por exemplo, poderíamos pensar em diminuir a carga sobre o consumo, né, que afeta quem ganha menos, fazer uma alteração dessa sem elevar a carga tributária, ou sem elevar muito a carga tributária. Tudo isso tem que ser pensado também para que não tenhamos uma carga tributária muito alta, né? Todo esse mito de que isso vai afastar, isso é um mito criado, de que isso afastaria os milionários e tal. Isso não é bem verdade, porque o nosso imposto de renda ainda não é alto. Onde isso pode ter acontecido, já se relata casos na França, né? Aquele ator famoso, esse quadro Gérard Depardieu, que teria ido para a Rússia, né? Só que lá nós já tínhamos um imposto de renda muito alto, somou-se com um imposto sobre grandes fortunas, né? Então, assim, é um tema polêmico, porque as experiências são
São polêmicas as experiências que existem, mas em termos de justiça tributária, seria bom que houvesse algum imposto sobre grandes fortunas que o Congresso poderia decidir qual e em quais níveis. Até para complementar o que o Mauro Silva trouxe, né, um estudo da Unafisco Nacional mostra que, ao não instituir o imposto sobre grandes fortunas, o Brasil perde hoje 76 bilhões de reais todos os anos com arrecadação. E aí eu vou até retomar aqui também esse cálculo, né, sobre o que seriam grandes fortunas. Eu vi ali que o Mauro dividiu, né, de 0,5% para 1%, 5%. Bom, fato é, segundo dados do IBGE, que o 1% mais rico da população brasileira possui uma renda média mais de 30 vezes superior à metade mais pobre. E essa realidade manteria aí o Brasil como um dos países mais desiguais do mundo. Então eu retomo aqui essa conversa com o Elton Baiocco para tentar compreender quais são as possíveis soluções, né? A gente sabe que é uma atribuição da União, que então teria que partir essa lei complementar, né, pós aí a Constituição de 88, do próprio Congresso, e que não há hoje muito estímulo, muita vontade por parte dos parlamentares, né? Nunca houve. Mas a gente acabou de aprovar por unanimidade uma isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E se falou muito sobre a necessidade dessa justiça fiscal, né, tributária. Será que não era o caso da gente fazer, portanto, uma reforma tributária para, de alguma forma, né, pelo menos equalizar esse percentual que incide entre as pessoas? Porque aí entra, nessa questão da desigualdade também, o fato de que o imposto está muito concentrado, né, no consumo, e que você tem essa dedução, por exemplo, do imposto de renda direto na fonte para quem é CLT, mas a gente sabe que existe também muita fraude, né, muito golpe aí em torno desse pagamento de impostos. Então, qual que é o melhor caminho? Se a população entende essa necessidade, né, qual que é a cobrança que deveria ser feita aos parlamentares? Perfeito. Existem vários projetos de lei, né, desde lá 2008, né, o mesmo PSOL que foi o autor de um dos projetos de lei do principal, ele é também o autor dessa ação que está em pauta hoje no Supremo. Durante a pandemia se avolumaram os projetos de lei visando atender uma necessidade emergencial, mas de fato o que é preciso se pensar não é num tributo individualizado e sim no sistema tributário, né? Nós já vivemos agora um momento de reforma tributária, ela já começa em 2026 numa transição e já ela por si só é uma mudança de paradigma muito grande para as empresas, para os orçamentos familiares, e até hoje existem expectativas. Ninguém sabe qual vai ser a alíquota final do tributo que vai ficar para os municípios, para os estados, qual que vai ser a alíquota final do tributo federal. Ninguém sabe qual vai ser o aumento de carga efetiva, não se sabe ainda os impactos econômicos, né? Porque uma das expectativas é, por exemplo, que isso venha a gerar inflação, né? Já que quem vai ter um aumento de carga tributária vai ter uma tendência de repassar isso no preço, né? Isso pode mexer muito com a economia, né? E nós tivemos, como foi bem trazido aqui por vocês também, recentemente a questão da mudança do imposto de renda, mudança da faixa de isenção, que a expectativa é que o Senado aprove ainda esse ano. E vejam, há vozes dentro do próprio governo, dentro do próprio Ministério da Fazenda, no sentido de que primeiro se deve aperfeiçoar o imposto de renda, todos esses mecanismos, para depois, né? Veja, nós temos a reforma do imposto de renda, a reforma tributária e talvez uma pauta de imposto de grandes fortunas, né? O resultado de tudo isso, a soma de todas essas mudanças, ninguém sabe. Então há vozes dentro do próprio governo no sentido de estabilizar, concluir, aperfeiçoar a reforma do imposto de renda, né? Já que tem a perspectiva de isenção de até R$5.000. Uma progressão até 7,5, 7... Isso, e a instituição de um imposto de renda mínimo, né? Lá para as quantias acima de 50 mil mensais. Então, veja, é uma situação complexa
que precisa ser tratada com o tempo e com a cautela de cada uma, né? Como vocês também debateram aqui, inclusive, né, o presidente do Unafisco também menciona o que é uma grande fortuna, né? Eu arriscaria aqui com toda a seriedade falar, né, que será que existe uma pequena, média e grande fortuna, né? Começa por aí. Dificuldade em outros países, por exemplo, né? A gente tem no âmbito da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um projeto antigo do Brasil, né, de participar, e a reforma tributária é um dos grandes vetores para isso, mas nós temos que na década de 90 eram 12 países da OCDE que cobravam impostos sobre as grandes fortunas, e hoje são apenas 3. Então, mais um motivo para não vir uma determinação, vamos dizer assim, de cima para baixo, não, ou do judiciário para o legislativo, né, sem falar de hierarquia entre eles, que não há, mas precisa de uma ampla discussão, uma pesquisa. Por que, por exemplo, países como Alemanha e Suécia deixaram de cobrar? Países que têm realidades econômicas, políticas, jurídicas, sociais muito diferentes das nossas, né? O Dr. Mauro trouxe aqui um deles, né? Vai afugentar investidores, né? Algo que os economistas trazem por vezes, mas talvez o maior fator, mesmo em países, né, desses tidos como desenvolvidos, onde a conformidade tributária tem índices muito altos, quer dizer, tem menos informalidade, menos sonegação, mesmo naqueles países é muito fácil a chamada movimentação desses capitais, né? A mudança dessas grandes fortunas para outros lugares ou para os chamados paraísos fiscais, né? E tem ainda uma estatística de que para cada 1% de alíquota, isso eu estou falando com base no estudo do INSPER, tá? Para cada 1% de alíquota instituída sobre grandes fortunas, você tem 25% de redução da base. Quer dizer, o contribuinte que ele é alcançado pelo novo tributo, ele remaneja, ele reorganiza o seu patrimônio para bens isentos, para outras localidades ou outras estruturas jurídicas que o afastem da incidência do imposto das grandes fortunas. Bom, vou aproveitar aqui então todas essas possibilidades negativas, principalmente trazidas pelo Baiocco, para a gente já ir aqui para o fim do nosso debate com o Mauro Silva, com a pergunta, né, que não quer calar. Essa instituição de um imposto sobre grandes fortunas poderia gerar uma fuga de capitais ou então desincentivar o investimento aqui no país? Olha, há algumas questões que a gente precisa considerar. Antes disso, eu quero até citar que na Inglaterra, o fisco inglês foi cogitar disso e fez uma pesquisa. E as pessoas escolheram que esse limite lá na Inglaterra seria 500 mil libras, que dá pouco menos de $1 milhão. Não foi instituído lá, mas teve esse caso curioso de que houve essa pesquisa, né, nesse sentido. Eu acho que um aperfeiçoamento do imposto de renda hoje, ele é mais urgente e mais viável, né? Há muitas injustiças tributárias ainda no imposto de renda, mesmo após essa aprovação agora, a classe média ainda fica pagando muito imposto, a tabela não foi reajustada, não houve aumento no limite de isenção. Isso que o governo está fazendo agora não é um novo limite de isenção, é uma redução só para quem ganha até 5 e até 7.350, mas quem ganha 7.500 já vai pagar imposto, né? Sem nenhum. Na verdade, nós deixamos de ter um imposto progressivo para ter um imposto flat, como se diz, né? Você já entra direto na alíquota 27,5%, porque daí para baixo todo mundo está isento, né? Então, o imposto de renda hoje no Brasil, na prática, isto sim é uma inconstitucionalidade, né? Curioso. Isto sim é uma inconstitucionalidade, que na prática o projeto, que é muito bom, isentar quem ganha até 5 mil, isentar não, conceder zerar o imposto de quem ganha até 5 mil e dar um benefício parcial para quem ganha até 7.350, é ótimo, é justo e a gente defende, mas a consequência prática é que restará o imposto de renda como inconstitucional, que a Constituição aí sim obriga que seja progressivo e não será. Mas enfim, entendo que seria justo que se instituísse. O problema é que é uma discussão muito difícil de ser feita, né? Então, se a gente aperfeiçoar o imposto de renda, eu acho que é uma energia mais bem gasta, que tem um efeito mais imediato. A discussão do imposto sobre grandes fortunas é muito apaixonada, muito passional, né?
E há muito pouco falando, então, se isso traz fuga de capital ou não. Há zero de estudo sério sobre isso, né? Um estudo sério sobre se houve fuga de capitais. Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, no ramo financeiro, aonde quem vive de renda no Brasil vai encontrar o Brasil é o paraíso da renda fixa. Não existe país com melhor renda fixa no mundo. Então, quem tem as suas rendas advindo da renda fixa, que a renda fixa no Brasil é um caso quase que único no mundo, ele vai encontrar taxa de juros desse nível onde? Né? As taxas de lucro em muitos setores do Brasil são enormes. Vou tirar meu capital daqui, mas para encontrar taxas de lucro desse nível, em que país? Então é um pouco mito, acho muito mito, a ideia de que vai haver fuga de capitais. Porém, eu reconheço que é uma discussão difícil e que talvez a gente avance muito mais em aprofundando mais ainda a justiça no imposto de renda, e aí as pessoas sentirem que está havendo uma justiça tributária maior, e aí a gente vai caminhando de outras formas ou lateralmente até chegar no imposto sobre grandes fortunas. Mauro, em 1 minuto mesmo, viu? Vou perguntar aqui para você que faixas de isenção a gente deveria criar ou deveriam existir, então, para proteger a classe média alta e também os pequenos empresários. Você diz no imposto de renda? Isso. Então, a tabela como um todo deveria ser reajustada em mais de 170% dos níveis de hoje. Aí você retomaria a justiça tributária nos níveis de 1996. Então, toda a tabela deveria ser reajustada nisso. O que o governo fez foi recuperar o quanto se paga ou não se deveria pagar de até 5 mil. Não, ele não reajustou a tabela, ele zera o imposto de quem ganha até 5 mil e zera parcialmente esse imposto de 5 a 7.350. Mas passou daí de 7.350, o efeito é zero. Então, se você ganha 8 mil reais, o efeito para você foi zero. Você vai pagar o imposto normalmente com uma tabela que está defasada em mais de 170%. Então, esse passo atual é um passo de justiça, mas ele é ainda parcial. Resta muito de justiça tributária ainda. Baiocco, em 1 minuto, então, portanto, o que a gente deveria estar discutindo ao invés dessa taxação das grandes fortunas seria, na verdade, uma reforma fiscal ou, melhor dizendo, a adequação, de fato, a atualização dessa tabela do imposto de renda. Perfeito, na linha até com o que o Dr. Mauro expressou, né? Não basta você atender a base da pirâmide, né? Você atendeu a faixa mais necessitada, porém, as outras faixas também experimentam um acúmulo, né? Trazido aqui de 170%, que é de anos de falta de reajuste. Quer dizer, a inflação foi corroendo o poder aquisitivo das famílias e o fisco continuou tributando como se elas não tivessem perdido capacidade, né, de pagamento. Então, o caminho, ao meu modo de ver, sim, seria reajustar a tabela do imposto de renda e até medidas como tributação de dividendos e esse imposto de renda mínimo deveriam aguardar uma mínima estabilização da transição da reforma tributária por conta dos percalços que nós vamos experimentar aí a partir de 26 e 27. Muito obrigada, Elton Baiocco, advogado tributarista, também o Mauro Silva, presidente da Unafisco Nacional. A gente vai para um rápido intervalo, volta já com muito mais informação. Até já. Este é o Pan News Opinião.